Bom, pessoal, vamos finalizar o livro Research Questions, questões de pesquisa ou perguntas de pesquisa de autoria do Richard Andrews. Faltam apenas os capítulos 7 e 8, né? O capítulo 7 traz alguns exemplos de problemas com as questões, com as perguntas da pesquisa. E é um capítulo não muito longo. O último capítulo, o 8, comenta sobre outros caminhos para iniciar uma pesquisa, outros caminhos além da questão, da pergunta de pesquisa. O capítulo 7 começa com um exemplo de pesquisa de doutorado orientada do meio em diante pelo próprio Richard Andrews, né? Inicialmente, as questões dessa pesquisa eram seis, né? Seis questões ou seis perguntas de pesquisa. E elas não pareciam problemáticas, relata o próprio Richard Andrews. Porém, os problemas começaram a surgir na medida em que a orientanda ou o orientando ia analisando os resultados e apresentando nos seminários da sua pós-graduação, né? Primeiro é que a pesquisa tinha buzilhões de perguntas, de questões, seis, que poderiam render vários projetos de pesquisa individuais, separados, ou que precisariam de um tempo de doutorado bem maior para a conclusão. Uma das perguntas, por exemplo, quais as implicações culturais da nova política de ensino para os estudantes? O Richard Andrews considera essa uma boa questão para um doutorado, né? Porém é uma questão um pouco, vamos dizer, espinhosa, por conta do termo cultural, tá? Uma vez que cultura não é algo fácil de se definir. É evidente que uma questão como essa exigirá uma definição ou delimitação dos significados de cultura que serão usados na pesquisa. Aparentemente, a pesquisa comentada pelo Richard Andrews não fez essa delimitação ou fez de modo deficiente. O Richard Andrews, também comenta a última questão oriunda dessa mesma pesquisa. Ele faz um alerta sobre questões cuja resposta é sim ou não. Por exemplo, o modelo de ensino bilíngue na região X é viável? O Richard Andrews não considera essa uma questão útil, porque ela pode ser respondida muito rapidamente a partir da coleta rápida, apressada de dados. É sim ou não, né? Em resumo, essa pesquisa de doutorado citada pelo Richard Andrews no início do capítulo 7 tinha muitas questões e muitas delas não estavam relacionadas entre si. Algumas também exigiam uma abordagem metodológica, outras exigiam abordagens metodológicas diferentes, e duas ou três de todas essas questões já eram mais que suficientes para uma tese de doutorado, né? É preciso ter cuidado com a formulação das questões, das perguntas da pesquisa, porque, na medida em que elas são lidas, são criadas expectativas nos leitores sobre as respostas a essas questões. Os leitores querem saber quais são as respostas e quais os procedimentos metodológicos adotados para se chegar a essas respostas. Um outro alerta presente no livro é que o pesquisador deve refletir sobre se a questão formulada é apenas uma questão, uma pergunta retórica, ou se é uma questão, uma pergunta que realmente deve ser respondida. Questões retóricas não são bem-vindas, tá? Pelo menos não como questões de pesquisa. No final do capítulo 7, o Richard Andrews faz uma distinção muito interessante. Muito interessante. Ele fala que são coisas diferentes as perguntas da pesquisa e as perguntas que estão no roteiro de uma entrevista. Por exemplo, não necessariamente a pergunta real da pesquisa deve ser feita aos entrevistados. O Richard Andrews chama essa pergunta geral da pesquisa como a questão esmagadora. Por exemplo, uma pergunta de entrevista como a seguinte: fazer provas faz você se esforçar mais? Não faz diferença ou te desanima? Essa é uma questão para uma entrevista, não precisamente a questão geral a ser respondida na pesquisa. A questão geral pode ser outra coisa, mais abrangente. Porém, essa questão de uma entrevista poderia ser reformulada e se tornar uma boa
questão, uma boa pergunta de pesquisa. Ela ficaria mais ou menos assim: as provas fazem os alunos se esforçarem mais, não fazem diferença ou desanimam os alunos, né? Bom, por fim, o capítulo 8 aponta outros caminhos para iniciar uma pesquisa acadêmica. Não só a questão, a pergunta de pesquisa, há outros caminhos para iniciar. O Richard Andrews afirma logo de cara que algumas pesquisas não funcionam bem com questões, com perguntas de pesquisa. O não uso de questões de pesquisa é mais comum em algumas áreas das ciências sociais, das artes, né, por exemplo. E, novamente, o Richard Andrews traz exemplos de trabalhos que ele orientou ou que examinou durante a carreira. Um desses trabalhos exemplificados lidava com o uso de metáforas na educação. Trata-se de uma tese não convencional, vamos dizer assim. Essa tese, citada por ele, não tem a definição usual de um problema, revisão de literatura e coleta de dados empíricos. O texto era pós-modernista, né, misturando afirmações pessoais, autobiográficas, com análise crítica acadêmica, né, convencional, páginas em branco, poesias. Tudo isso não estava explicitamente relacionado entre si. O leitor é quem deveria encontrar a lógica implícita de todo o texto, fazer as conexões. Esse tipo de trabalho dá ao leitor um papel mais ativo, né? Porque o leitor vai pensar um pouco mais. Numa tese tradicional, todas as conexões entre as partes devem estar explícitas, o máximo possível, principalmente em teses muito longas, né? Já deixam bem evidentes as conexões entre as partes. Isso é bom para o leitor. No caso da tese pós-modernista citada pelo Richard Andrews, ela poderia ser lida em qualquer sequência, porque ela foi muito bem construída. Em uma tese tradicional, convencional, seria mais complicado ler em qualquer sequência. Essa tese citada por ele, pós-modernista, foi aprovada pela banca e a sugestão dada pela banca foi que o autor deveria escrever um prefácio, né, com indicações sobre como a tese deveria ser lida. Um comentário muito, muito legal aqui do Richard Andrews é que nessa tese pós-modernista, o autor escolheu esse paradigma, né, o pós-modernismo, para escrever o texto, e o papel da banca era examinar se o autor atendeu aos critérios dentro do paradigma escolhido. Isso é bem interessante, né? A gente conhece, mundo afora, e reflitam sobre isso aí, casos em que o texto segue um paradigma e os membros da banca julgam o trabalho a partir dos próprios paradigmas, que podem ser diferentes do paradigma ao qual o texto examinado pertence. Vamos dizer assim, em outras palavras, o examinador não pode, por exemplo, avaliar um trabalho fenomenológico ou um trabalho hermenêutico adotando um paradigma racionalista. Isso pode ser fatal, né? É um cuidado do orientador e do orientando na hora de definir as bancas. Aqui já é uma opinião mais pessoal, né? O livro não detalha esse tipo de situação. Mas ok, o capítulo continua descrevendo como que uma pesquisa pode iniciar a partir de uma hipótese, por exemplo. O pesquisador não tenta provar ou evidenciar a hipótese considerada. É mais robusto tentar refutar a hipótese, saber se ela resiste às evidências contrárias. Mas o que é uma hipótese, né? O Richard Andrews faz uma fugaz revisão comentando que uma hipótese é um mundo possível, imaginado, né, pelo pesquisador, em que são colocadas possíveis relações, associações entre duas ou mais variáveis. Então, a hipótese é submetida a testes empíricos para saber se o mundo real é parecido com aquele imaginado pelo pesquisador. Aqui o Richard Andrews considera que as hipóteses são mais precisas que as questões de pesquisa. Porque uma questão, uma pergunta de pesquisa, pode ser feita com pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre a questão. Eu vou dar um exemplo que me veio à mente, que não está presente no livro, evidentemente, né? Vamos imaginar uma pesquisa no interior da Amazônia. A pergunta é:
O que os alunos do ensino fundamental sabem sobre o beija-flor brilho de fogo? A pesquisa pode iniciar sem muito conhecimento prévio acerca disso. Não fazemos a menor ideia do que eles pensam sobre o beija-flor brilho de fogo. Agora, se a pesquisa começa com uma hipótese, associando duas variáveis, por exemplo, poderia ficar assim: a hipótese. Há uma associação positiva nos alunos entre a valoração ecológica do beija-flor brilho de fogo e posições favoráveis à proteção do animal. Ou seja, na medida em que os alunos possuem valores ecológicos em relação ao beija-flor brilho de fogo, eles também são favoráveis a que esse animal seja protegido. Essa é uma hipótese. Então, temos duas variáveis, né? A valoração ecológica e a posição favorável em relação à proteção do beija-flor brilho de fogo. E partimos nessa hipótese de dados de outras pesquisas que já demonstram relações, associações positivas entre a valoração ecológica de animais diversos e posições favoráveis das pessoas em relação à proteção desses animais. Bom, deve haver já algum conhecimento prévio, né, a respeito, apesar de não termos garantia de que essa hipótese vá resistir, como nas outras pesquisas. Enfim, seja qual for a porta de entrada da pesquisa, uma questão de pesquisa, uma pergunta de pesquisa, uma hipótese, é claro que ambas devem estar claras, né, e precisas. Em uma pesquisa etnográfica, é muito provável que a hipótese, segundo o Richard Andrews, apareça bem depois do início do trabalho de campo, né? Bom, então, pessoal, chegamos ao fim do livro Research Questions, né, do professor Richard Andrews. É claro que o acompanhamento dos demais vídeos sobre o livro é recomendado, né, e comentários podem ser enviados para o e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima.